Começa agora mais um AEScast, diretamente do YouTube, também dos canais aí via podcast, os agregadores de podcast, aonde você quiser ouvir e ver o AEScast, você pode procurar aí nos nossos canais. AEScast, AES Sorocaba, tá tudo lá, tem o site, tem tudo para você ver. Hoje, especialmente, vamos falar sobre planejamento, projetos, métodos que você pode colocar na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, aonde você quiser. Né, Felipe? Exatamente. Comigo aqui, Felipe Correia. Olha, o currículo é grande, viu, gente? Então, eu resumi assim, ó. Ele é consultor e também é coordenador de curso aqui na Facens, aqui em Sorocaba. E tem uma escala, assim, bem grande, né, de experiência nessa área de projetos, de inovação, de desenvolvimento, né, especializações aí que vai trazer uma luz, né, para quem quer saber um pouco mais desse assunto, né, Felipe? Primeiro, muito obrigada pela sua participação aqui nos estúdios da Quadricast, né, via Mega Tempo Comunicação, via AEScast, né, para você falar um pouquinho, abrir seu coração pra gente. Seus segredos. Estamos aqui para falar o que for. Então, obrigado pelo convite, né? Obrigado aí por receber, por toda essa estrutura. E vamos lá, o que puder ajudar as pessoas a transformar, né, esse planejamento em resultado, seja na sua empresa ou na vida pessoal, estamos juntos aí, vamos contribuir com isso. Felipe, gente, também tem um canal no YouTube, maravilhoso. Ele já tá aqui, Verdade. Já sabe fazer assim, ó, né? Com as mãos nas costas, vamos dizer assim. Não, imagina, tô aprendendo ainda, não é nada muito profissional, mas eu chego lá, a ideia é ajudar pessoas aí que queiram entrar nessa área de projetos e desenvolvimento de produtos, então... Eu quero, para a gente começar um pouquinho, Felipe, eu queria saber como que você entrou nessa área. A gente estava conversando um pouco antes aqui, gente, e aí o Felipe me contou que ele, né, foi construindo, né, essa experiência que você tem de mais de 14 anos nessa área de projetos e tudo mais. E que o mercado foi te levando, e claro, né, você também foi percebendo a necessidade aí de mercado. Isso, essa história ela é até um pouco engraçada, porque assim, eu confesso que eu nunca escolhi essa parte de gestão de projetos. Assim que eu me formei, eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia que hoje seria considerada uma startup, na época era uma empresa incubada pela USP, né, em São Paulo, e eu cheguei lá para trabalhar com pós-venda, e aí meu chefe me chamou um dia e falou assim, ó, Felipe, tem um negócio aí que as empresas estão pedindo e tal, que chama gerenciamento de projetos. Eu não sei o que não quero aprender sobre isso. Você acabou de chegar na empresa, então parabéns, você vai ser o responsável por aprender isso dentro da empresa. E parabéns também, está vendo aqueles 2 estagiários que estão ali no canto? Você vai tomar conta deles a partir de hoje, beleza? Tinha uma equipe, tudo maravilhoso ali. Então, assim, no primeiro momento eu já me achei, né? Eu falei, caramba, virei gestor e tal ali, mas assim, foi uma experiência incrível, tanto de aprendizado na parte de gestão de projetos, na qual comecei a estudar, me especializar, fazer certificações, enfim. E ter essa oportunidade ali de conduzir, né, os 2 estagiários ali nas atividades também. Hoje eles estão super bem aí na vida, têm suas empresas, né, e tal. Olha que legal. Então, é bem legal ter contribuído de uma certa maneira aí para essas pessoas também. Então, minha carreira, assim, em projetos, ela começou desse jeito. Aí depois, não sei se a gente vai falar sobre isso aí, mas ela acabou tendo outras especializações também, né? Pode falar. Pode? Sim, então tá bom. Bom, comecei trabalhando nessa empresa, né, que era uma empresa de telemetria, de engenharia, então eu tive aí uma experiência também muito nessa parte de desenvolvimento de hardware e tal. E daí depois eu fui convidado para trabalhar num banco, então desenvolvimento de produtos e projetos dentro de um grande banco. E foi aí que eu queria entender um pouco melhor de onde que saíam os projetos. E foi aí que eu fui estudar economia, na minha pós-graduação em economia. E eu fui entender um pouco sobre planejamento estratégico, sobre priorização de projetos, indicadores. Então, uma pessoa que estudou engenharia de computação, né, na graduação, fez uma pós-graduação em economia. E o meu mestrado é na parte de administração de empresas em inovação, né, com foco em inovação, cultura de inovação, exatamente porque aí eu já trabalhava nessa área, já estava mais especializado, vamos dizer assim. Eu queria entender um pouco melhor, eu até brinco, né, eu queria ter ali uma medalha, né, sobre inovação especificamente ali no meu currículo. Então, sou uma pessoa ali, se você olhar o meu currículo acadêmico, é até bem diversificado.
Porém, foi o momento, foram as empresas, foi a situação que acabou conduzindo para isso, né? Então, além das certificações de projetos, eu ainda busquei essa parte de inovação, né, através de um mestrado. Então, um currículo, vamos dizer assim, se você olhar e vai falar assim, caramba, o que tem a ver, né? Engenharia, faz administração, economia, mas teve um motivo no final das contas. Não, é uma coisa complementar da outra, né? E hoje você usa todos esses conhecimentos no que você faz, né, para outras empresas. Exatamente. Aí. E estamos aqui também, né, exatamente para poder falar um pouco sobre isso. Então, primeiro quero que você exemplifique, né, para que serve a gestão de projetos, aonde ela pode ser aplicada efetivamente. Porque se você for ver na questão micro, no seu dia a dia você pode aplicar. Com certeza. Estou errada? Não. Não, é isso mesmo. É isso. Eu acho que assim, dentro de empresas, eu costumo contar a história desde o começo, né? Tá. Então, sempre que uma empresa desenvolve um projeto ou ela vai desenvolver um novo produto, ela precisa entender um pouco para quem que ela está fazendo, qual que é o motivo disso, para quem que ela vai fazer essa entrega. E hoje existem diversas técnicas relacionadas à inovação, a dinâmicas de entendimento das dores, né, do cliente, do que ele precisa de fato. Então começa com olhar o mercado, olhar as necessidades, que é mais técnicas relacionadas à inovação. Depois é importante entender que não dá para fazer tudo, né? A gente não tem recurso infinito, não tem dinheiro infinito, não tem tempo infinito, não dá. Infelizmente. Assim, realmente não dá. E aí, para isso, você precisa de um planejamento estratégico da sua empresa claro, bem definido, para ciclos menores, maiores, aí depende da empresa, da maturidade. Estabelecimento de metas, de objetivos estratégicos e de priorização correta dessas iniciativas, né, que a gente deriva em projetos ou iniciativas internas da empresa. Depois disso, aí sim, a gente vai lá e faz o meio do caminho. O meio do caminho exatamente são os projetos, através de métodos ágeis, métodos mais tradicionais. Eu particularmente gosto ali do híbrido, né, que são ferramentas tanto de métodos ágeis quanto de métodos mais tradicionais. E, ao final de tudo, você tem ali o resultado da sua empresa. Então, até uma frase que eu costumo dizer, né, em aulas é que gerenciamento de projetos é o meio do caminho entre a estratégia e o resultado. Então, meio que tanto faz, vamos dizer assim, a metodologia que você vai usar, desde que seja adaptado ali para a sua realidade, para a cultura, para a empresa e que gere resultado ao final. Isso aí eu falei de empresa, mas só rapidamente de pessoas. Não existe projeto maior e melhor para se trabalhar do que a nossa vida. Nós também temos planejamento, temos metas, temos coisas que queremos chegar num curto, médio e longo prazo. E utilizar técnicas de gestão de projetos, né? Ferramentas, metas, OKRs, Kanban, né? Para organização de atividades. Então, por que não, né? A gente pode organizar no maior projeto que nós temos, que é a nossa vida, e chegar nos resultados que a gente espera. Então, gestão de projetos serve para a empresa, é claro, né? Mas, por que não, para as vidas, para nossas vidas, né? Para a vida de pessoas também. Então, acho que esse paralelo aí mostra, desde o começo, a necessidade de gestão de projetos estruturada. E também não vale copiar lá do vizinho, né? Da empresa do lado, falar assim, aquela empresa faz daquele jeito, vamos copiar e colar aqui para nós. Muito provavelmente não vai funcionar. Questão de cultura, questão de área, questão de momento, é preciso entender qual que é a gestão específica ali para a sua empresa. Entendi. E a qualquer momento, por exemplo, porque vamos colocar que a empresa ela tem diversos departamentos, né, diversos focos, a produção, quando é indústria, né, quando é serviços, né, ou outros tipos de trabalho que hoje em dia são infinitos, né, vamos dizer assim. Então, quando que a empresa percebe, né, que ela precisa de uma gestão? Né? Porque geralmente eles só pensam, eu preciso de uma gestão de projetos quando eu preciso entregar tal projeto, né? Ou tal coisa, ou tal produto, tem um prazo, um deadline, mas não é só isso. Não, é no dia a dia mesmo, né? Então frequentemente. Basta dizer que, assim, todo mundo que está nos vendo e ouvindo aqui certamente já participou de um projeto que falou, poxa, mas o projeto atrasou, ou o projeto gastou mais, o projeto está demorando muito, já faz 3, 4, 5 anos que nós estamos no mesmo projeto. Então, eu costumo dizer que, assim, a dor está lá. Então, poxa, vamos entender, será que a gente está usando a metodologia correta? Será que precisa ali de uma cultura diferenciada dentro da empresa? Um treinamento específico, alguma coisa desse tipo? Porque se está atrasando tanto e tal, alguma coisa está errada. Então, até um exemplo, né, que
antes nós estávamos conversando. Eu acho que o importante as empresas às vezes têm o costume de falar, não, mas nós temos gerenciamento de projetos, tem um documento, tem uma pessoa, mas mesmo assim acaba atrasando, acaba, né, custando mais caro. Então, será que você tem a melhor ferramenta? Então, a questão é que a gente não aprende só utilizar o martelo, né? Se a gente utilizar o martelo, tudo vira prego. Só que a gente precisa ali do serrote, da chave de fenda, a gente precisa combinar 2, 3 itens para entregar o melhor resultado. Então, gerenciamento de projetos eu entendo que é isso, que é entender como fazer essa entrega organizada das tarefas, a organização do time para a obtenção do resultado esperado no final. Entendi. E dá um exemplo para quem está assistindo e ouvindo a gente de algum projeto que você tenha aplicado, né? Um pequeno, né? De uma empresa pequena e de uma empresa grande. Você pode trazer essa... Só para... né? Claro. Em uma grande empresa, né, que eu já trabalhei, nós precisávamos fazer uma implementação de uma lei, de uma regulamentação que veio, né, através de um órgão, no caso, relacionado ao órgão financeiro, então era o Banco Central, precisava fazer a implementação de um documento específico para demonstração de onde que surgiu, né, a dívida das pessoas. Qualquer pessoa conhece ali e sabe, né, seu banco, você tem ali empréstimos, diversos tipos ali de financiamento, vamos dizer assim. E existem pessoas que acabam se descuidando um pouco e aquela dívida, vocês conhecem, né? Dívidas, juros relacionados a banco, o negócio pode ser até exponencial se você não entender muito bem ali como é que você vai se organizar. A bola de neve, né? Então a intenção e essa lei, ela foi exatamente para isso, né? Ela foi para deixar de maneira mais clara como é que evolui essa dívida para o consumidor. E... foi engraçado, porque num primeiro momento nós começamos a pensar a melhor maneira de mostrar isso para o nosso cliente, conforme as pessoas que trabalham dentro de banco. Então, as pessoas que têm conhecimento mais relacionado à educação financeira, que já trabalham nessa parte de finanças, é muito simples você falar sobre juros compostos, taxa, não sei o que e tal. Porém, quando a gente foi fazer um teste ali com o cliente, né, e foi entender que, na verdade, tem gente de diversos aspectos, regiões, que não sempre entendiam ali aquilo ali. Então, utilizando até técnicas de design thinking, né, que é entender na pele do cliente o que ele vê como um melhor modelo, nós conseguimos segmentar esse projeto relacionado a até região, até público específico, faixa de renda, que foi uma coisa que naquele momento fez um diferencial, né? Então, nós conseguimos desenhar o mesmo projeto atendendo várias pessoas. No final das contas, o resultado final, né, foi muito melhor do que se a gente tivesse simplesmente, vamos dizer assim, imposto um único documento, estamos cumprindo a lei, está aqui, o do seu documento. Só que se a pessoa não está entendendo, no final das contas, o resultado não está aplicando, né, efetivo, muito. Exato. Então, nesse caso desse projeto específico, foi utilizar basicamente aí várias técnicas, né, de inovação, de entendimento do cliente, entendimento de requisitos específicos, desenhar o escopo, fazer o projeto em si, cronograma, acompanhamento com os times. Acho que foi um projeto bem grande, que deu um resultado bem legal aí, que foi aplicado. E aí, relacionado a uma empresa um pouco menor e tal, esse é mais simples, né? Porque, assim, tem empresas que começam a executar projetos de qualquer jeito. Então, a empresa vai lá e vai fazendo, né? Tá na cabeça de um e tal. Nem sempre é a melhor coisa, nem sempre é a melhor maneira. Todo mundo acha que sabem as técnicas de gestão de projetos, mas sabe muito a técnica do fazejamento, né? Então, a gente vai planejando e executando. Então, é o planejamento e executando e beleza. Que faz, normalmente, gastar mais, atrasar, não atingir os resultados esperados. Então, em uma empresa, vamos dizer assim, menor, né? Como foi a sua pergunta, introduzir pequenas técnicas, pequenas consciências, vamos dizer assim, né, na gestão, uma cultura do para que serve, fazer um teste, um protótipo com um projeto e mostrar o resultado final, a melhoria que isso dá, a empresa, né, a direção, ela já começa a notar, poxa, é para isso que serve gestão de projetos, então quer dizer que é isso aí que tem cursos de pós-graduação, certificações? É para isso. É para isso. Então, no final das contas, né, é para isso. Olha só. E você falou bastante aí de técnicas, de ferramentas. Eu quero que você cite aí essas principais técnicas para quem vai receber, por exemplo, essa gestão, né, de repente uma consultoria, ou quem quer começar a aplicar
né? Onde começa a procurar, qual serve para ela ou não? Eu sei que é muito, muito específico e personalizado, né? Mas por onde começar? Bom, essa é uma pergunta assim que a gente poderia ficar aqui horas e horas discutindo sobre ela, né? Mas a partir do momento que você tem uma dor, né, que a gente chama isso do cliente, você tem uma necessidade, é importante entender como resolver isso. Então, tem empresas, por exemplo, como eu mencionei, né, que não tem nada de gestão de projetos. Então, selecionar um pouco melhor os projetos, entender se existe um planejamento estratégico para a empresa, se existe ali alguma meta, se existem objetivos claros, se os projetos que estão priorizados estão pendurados, né, que estão embaixo desses objetivos estratégicos, de fato. Afinal de contas, o projeto, no final, vai contribuir para a estratégia da sua empresa. Se for porque o diretor quer, porque é bonitinho, porque tem um nome legal, no final das contas, não vai atingir o para que presta, né? Que é atingir a estratégia. Isso é um trabalho todo que vai dar em nada, eu acho que para projetos, começaria entendendo se tem se existe, né, um planejamento estratégico dentro da empresa, se está claro esse planejamento estratégico para todos, se isso está divulgado, se existem iniciativas priorizadas que atendem esse objetivo estratégico e, não, tem, beleza e tal. Entender um pouco como é que é essa gestão de projetos, se ela é efetiva no resultado final, utilização de alguns métodos, método ágil, Scrum, ou métodos mais tradicionais mesmo, cronograma, gestão de custos, gestão de riscos, gestão até das partes interessadas, né, das pessoas que estão ali fazendo parte desse projeto. Então, existe ali N vertentes, mas eu acho que a primeira coisa é ter a consciência de que pode ter uma melhoria. Então, eventualmente, passar por uma consultoria ou entender um profissional ali que seja certificado, um profissional que seja especializado na área de projetos, talvez ele traga uma visão diferente, né? Ele traga uma visão de um novo processo, uma nova ferramenta que vai ajudar na otimização e alcançar o resultado final. Aquela coisa, né? Você está olhando aquele problema ou aquela situação, e aí vem alguma pessoa de fora e fala assim, por que você não faz isso? Aí você fala, como que eu não pensei nisso? Exatamente. Tava na minha cara, praticamente. Exato. Porque é o conhecimento que você tem, o que o consultor tem, que esse especialista tem, que vai te trazer a ideia de fora, né? Que às vezes é muito melhor. E tem um outro ponto aí relacionado a isso que eu já ouvi também, que é o seguinte, né? Por exemplo, tem empresas que falam assim, método ágil, Scrum, esse negócio todo aí, ele não funciona aqui. Não funciona aqui, é só negócio de startup, é negócio de empresa de TI moderno, e tal. É coisa de gente moderna. Inclusive, a gente já contratou uma consultoria, ele já veio aqui, já deu treinamento para todo mundo, foi embora e não serve para nada. E é engraçado, né? Será que o treinamento de fato, ele foi, primeiro, atendeu a dor específica? Será que tudo que foi passado, de fato, está sendo aplicado? Porque não adianta nada. A pessoa vai lá e fala assim, método ágil, tem que ter tais ritos, né, tais ferramentas, tais jeitos. Vamos testar com um projeto. Aí a consultoria vai embora. A empresa simplesmente começa a fazer de qualquer jeito. Não, isso não precisa, isso aqui não serve, não tem esse profissional. Aí tá vendo, não funciona. Claro que não funciona, não aplicou da maneira correta, né? Então... Tem processo para isso, para seguir. Fala. É aquele negócio que o médico vai lá e receita um remédio e no final das contas você não toma, né? Não segue lá a sequência exata. Daí não funciona mesmo. Então, não melhorei, não sei porquê. Exatamente, não funciona mesmo. E daí eu posso dizer que não funciona. Explica, você falou de método ágil, de Scrum, né? Explica um pouquinho de cada um, o que é cada um, né? E quais, assim, as melhores aplicações para cada um, assim, de uma forma... Legal. Essa é uma pergunta até meio constante, né? Principalmente o pessoal que faz na pós, porque, assim, tem muita coisa de projetos e, assim como... na caixa de ferramentas lá das nossas casas também tem muitas ferramentas. Exato. Então, basicamente, eu vou utilizar uma licença poética aqui, né? Nós temos 3 grandes vertentes de gestão de projetos. A primeira, que eu costumo brincar, que é aquela que a gente conhece desde criança, a tia Maricotinha na 4ª série já explicava pra gente o que é projeto. Aí você respondia lá, eu sei, projeto é aquele negócio que você planeja, executa e entrega e todo mundo fica feliz. Ou seja, quanto mais você planejar, teoricamente, menos erros vai dar o seu projeto. Isso Sim. É o que a gente sempre aprendeu. E essa abordagem, durante anos e anos, foi sempre muito executada por empresas, e ainda é até hoje, e ela serve para alguns ramos específicos. Então,
por exemplo, empresas ou ramos que são mais previsíveis, vou dar o exemplo construção civil, né? Onde, claro que tem ali os riscos que podem ocorrer, né, durante uma obra e etc. Mas, via de regra, você tem um cronograma a seguir, você tem passos, você tem processos bem encadeados a serem seguidos. Uma metodologia mais tradicional como essa, onde você planeja, executa e entrega, tende a dar um resultado melhor. Agora, quando a gente vai para um outro tipo de área, uma empresa de tecnologia, uma empresa, né, às vezes, mecânica, que está desenvolvendo um produto específico para um novo nicho ou para um novo cliente, frequentemente ele precisa de feedbacks desse cliente. Então, você planejar, e a hora que você executar, é bem provável que tenha diversas mudanças no seu projeto. E aí o projeto atrasa, gasta mais, enfim, não é entregue. Então, a metodologia tradicional ela não é indicada para empresas ou ramos relacionados muito à tecnologia, a que possa ter mudanças constantes do cliente, que você possa descobrir ao longo do caminho, né, novas necessidades ou novas funcionalidades para serem implementadas. Agora, a gente tem muitas empresas aí trabalhando com 5G, trabalhando com inteligência artificial, são coisas relativamente novas e que também estão em constante atualização. Então, se a gente planejar um projeto agora, talvez essas tecnologias daqui 3, 4, 6 meses já não sejam a mesma. Então, utilizar um método ágil, onde você tem ali entregas menores e feedbacks mais constantes do seu cliente, talvez faça você ter um resultado melhor no final. E aí eu disse que tem 3 vertentes, porque a do meio, ela não é tão considerada assim, né? Mas eu, particularmente, é que eu gosto mais, que é a metodologia híbrida. A híbrida, na verdade, você utiliza técnicas da metodologia ágil e técnicas da metodologia tradicional. Mas por que você mistura e qual é o segredo desse negócio? Entender a sua empresa, entender quais são os processos, entender as pessoas estão treinadas para utilizar uma certa ferramenta, a cultura da empresa aceita uma ferramenta ou outra. Então, o importante é você ter uma metodologia que utilize boas práticas do mercado, mas sem ser, né, muito ou ágil ou tradicional. Por que não pegar boas práticas de ambas e criar uma metodologia para o seu negócio, para a sua empresa específica? Eu até costumo dizer que se fosse tão fácil criar uma metodologia de projetos, eu já me aliava aqui com você, nós criávamos um livro, né? Metodologia de gestão de projetos. Aplique em 30 minutos e vamos resolver. A gente ficava rico. Maravilhoso! Né? A gente ficava rico. Mas, na verdade, não é assim, né? Então... Porque o que você literalmente falou, não é quadrado, né? Você não tem como entregar vamos dizer assim, um presente pronto. Olha, só você colocar aí nas linhas, né? Preencher aí o formulário, que vai ser sucesso. Você seguindo isso aí vai dar certo. Porque cada projeto é cada empresa é uma, o foco é diferente. Então, você tem que realmente modelar a cada vamos dizer assim. Exatamente. Imagina assim, nós temos grandes empresas no mundo, né? Você acha que se existisse uma única metodologia de gestão de projetos, todas as empresas do planeta não estariam usando a mesma? Então, assim, existem ali boas práticas, inclusive muito empírico, né? Tem empresas que vão testando alguma coisa, fazem ali uma modificação. Existem publicações depois relacionado a isso. Então, se você pegar muitas empresas de tecnologia, né? Tipo o Google, existem até metodologias publicadas, né? Que deram certo para ele e talvez ajude outras empresas. Mas não existe uma única, né? Então, isso que é importante dizer que se as pessoas, né, que estão nos ouvindo ou assistindo, elas entendem que existe uma única metodologia de projetos, é só pegar aquele livro e aplicar aqui, é só pegar aquele profissional e sentar aqui que vai resolver. Não vai. Assim, precisa ali, tem muitos aspectos para serem analisados e otimizar, eu digo isso, né? Otimizar o resultado final. Afinal de contas, sempre vai ter ali uma situação específica do mercado, uma situação específica interna que pode abalar um pouco o projeto. Mas se você não tiver metodologia nenhuma ou tiver a ferramenta errada, aí não vai salvar mesmo. Aí, como que não tem chance de dar certo, né? Não tem chance, Olha, vai que é sucesso que vai dar errado. Exatamente. Você tem algum exemplo, assim, de custos, né, de economia gerada com projetos, uma margem, né, uma média, mais ou menos, que algumas empresas implantaram, que você percebeu que reduziu o custo, que eles economizaram de alguma forma? Às vezes só em tempo já é custo, né, mas... Isso é muito difícil porque, assim, depende muito do projeto específico, depende da área específica, depende até dos processos que foram colocados.
que eu posso dizer, assim, com certeza a aplicação de processos, de melhoria, de boas práticas, elas com certeza vão otimizar o resultado final do seu projeto. Pode ser 1, 2, 10%, 50%, inclusive, já me deparei com situações, e isso inclusive é recomendado, né, por boas práticas. Às vezes, é preferível você parar o projeto no meio e dar como perdido, vamos dizer assim, aquilo que você fez até ali, relacionado ao projeto, mas nunca é perdido, afinal de contas você ganhou ali experiência, você entendeu, desenvolveu a equipe. É preferível você parar ali do que ficar tentando durante muito tempo, porque aquilo já não tem mais a ver com a sua estratégia, não tem mais a ver ali com o objetivo final. Descolou, né? Descolou tanto, então assim, às vezes é preferível desapegar logo, sabe, daquele projeto, vamos parar por aqui, legal e tal, vamos partir pro próximo, do que ficar tentando anos e anos. Às vezes tem empresas assim que eu já vi que ficam 6, 7, 8 anos no projeto e às vezes não é orgulho, né, você ficar tanto tempo. Claro, tem projetos e projetos, mas assim, era um projeto, sei lá, que era para ser entregue em 2 anos. Poxa, já está no 7º, 8º ano, será que faz sentido ainda, sabe? Será que é isso? Ou a gente vai continuar eternamente assim mudando e tentando encaixar alguma coisa que talvez não faça mais sentido? Saber a hora de parar. Exato, acho que é isso. E é quando, assim, você falou do tempo, mas quando você está num processo, né, de um projeto que você percebe, qual é a hora de parar, na verdade, né? Como perceber que isso não vai engrenar, gente? Vamos parar, pelo amor de Deus? A resposta para isso é quando o projeto não fizer mais sentido para a estratégia da sua empresa. Okay. Essa é a melhor resposta. Então, analisar indicadores, ter um planejamento estratégico bem claro, com indicadores, metas, objetivos estratégicos, ter reportes, né, até para saber se a gente está no caminho correto ali daquele projeto, é fundamental para a tomada de decisão. Então, aí também, né, a alta gestão e quem está envolvido tem que entender um pouco ali e ver se faz sentido ou não. Às vezes é difícil desapegar, né? Você gosta daquele projeto, é legal, tem um nome bonito e tal. Eu que pensei nele. Mas às vezes é preferível ali, né, ter que tomar uma decisão e às vezes faz sentido parar e colocar outro. Até, se me permite, né, tem uma... Fique à vontade. Uma história curiosa, vamos dizer assim, né, que no passado já aconteceu. É tão importante você saber reportar direito para as pessoas, né, para a diretoria, ter reportes, ter indicadores claros, que certa vez eu estava num grupo de projetos e tinha uma pessoa que cuidava de um projeto e faltava ali, sei lá, 3 meses para acabar o projeto e ele identificou que iria gastar menos, o projeto iria economizar, né? E aí ele ficou com aquela informação guardada ali no bolso e tal, né? E daí quando foi fazer a apresentação final, nós orientamos essa pessoa e falamos assim, por que você não avisou antes, né? Porque a diretoria precisava saber, assim, dele, não, pode deixar, vou causar ali um efeito, vou falar para as pessoas, caramba, olha o saving do nosso projeto e tal, foi bonito e tal. Eu não me recordo exatamente o valor, mas era um valor, digamos, razoável. Robusto. Né? Robusto, né? Tem uma boa palavra. Robusto para a empresa, mas eu vou usar aqui um exemplo, né? Era R$100 mil, tá? Ok. Aí ele chegou lá, fez a apresentação do projeto, não sei o que, o projeto, né, vai entregar semana que vem, olha só que legal. E tem mais, hein? Tem uma surpresa aqui. Conseguimos um saving de R$100 mil e isso já foi identificado há 3 meses e tal. Aí beleza. Aí nós, né, que estávamos apresentando o projeto, a gente estava assistindo e tal, aquela reação, sabe, que você não vê a diretoria comemorando, então alguma coisa deu errado, peraí, né? Aí teve um diretor que levantou a mão assim e falou, pô, você achou que foi bonito esse negócio aí de economizar R$100 mil? Aí a pessoa falou assim, pô, mas claro, né, 100 mil, olha só, voltou pro caixa, né, deixamos de gastar e tal. Aí, nunca me esqueço dessa frase, né? Ele falou assim, o diretor falou, quem tomou essa decisão? Você sabia que se você identificou isso há 3 meses atrás, nós poderíamos ter alocado esse dinheiro em outro projeto ou otimizado outro processo aqui? Existem alguns projetos na fila esperando recurso financeiro, pessoas. Então, nós poderíamos ter feito isso. Mas quem tomou essa decisão? Então, assim, eu me lembro até hoje do questionamento, que pode não ter sido muito simpático, mas, assim, concordo que foi muito verdadeiro. Errado não tava, cara. Do tipo, assim, no final das contas, você acha que você tomou uma boa decisão? Aí ficou aquele silêncio.
Então, um clima terrível se estabeleceu. Normalmente as pessoas falam de saving de projeto e é legal, claro, né? Assim, a gente economiza, mas ter o timing, tomada de decisão, às vezes não é esse caso, mas assim, cancelar um projeto, realocar recursos para outros projetos, tudo isso ligado muito ao planejamento estratégico é fundamental. Então, passa também pela gestão de projetos essa tomada de decisão, né? Reportes, indicadores. Eu ia abordar isso, as pessoas certas para isso. Né? Qual é o conhecimento que ela tem que ter, né? Tem que fazer um curso específico com você. Se precisar, eu posso colaborar. Exato, mas né, quais os conhecimentos ideais? Né? Não é para qualquer pessoa que você entrega a gestão de um projeto. É isso. Exato. Eu costumo dizer, as pessoas perguntam, né? Tá numa boa fase para estudar projetos? Sempre tá uma boa fase para estudar projetos. Porque quando tem muito projeto, o ciclo econômico tá bom, tá aquele negócio assim, bombando de projeto, você vai ter mais projetos, mais profissionais trabalhando, beleza? Tá numa baixa, um ciclo econômico não muito bom, as empresas eventualmente demitindo, alguma coisa do tipo, tem vaga? Tem vaga. Afinal de contas, os poucos projetos que sobraram dentro da empresa precisam de boas práticas, precisam de boas recomendações. Então, profissionais bem treinados, que conheçam boas técnicas, que estejam abertos ali a novidades do mercado para entregar o resultado, sempre vai ter ali boas oportunidades. E claro que daqui para frente tem muitas tecnologias chegando aí, né? Inteligência artificial, a gente já mencionou aqui algumas, muitas delas aí relacionadas ao desenvolvimento de hardware, softwares novos. Então, é um mundo ainda inexplorado, né? Assim, a gente tem muita oportunidade pela frente de melhoria de processos e otimização para chegar no resultado final. E de qualquer área, né, gente? Você pode ser de humanas, de exatas, você pode ser de qualquer área, biológica, enfim, de qualquer área. De qualquer área. Você pode estudar isso. Eu tenho vários exemplos, assim, de grandes pessoas que trabalharam comigo em gerenciamento de projetos, que fizeram aí as diversas faculdades que você pode imaginar. Eu já tive pessoas que trabalhavam, por exemplo, junto com no banco comigo, ou seja, trabalhando em produtos financeiros e mais de desenvolvimento de TI, e fez engenharia civil. Teve uma, inclusive, que trabalhou muito comigo, que é uma excelente gestora de projetos, fez engenharia de alimentos. Aí você vai falar assim, não tem nada a ver. Mas por que ela se dava bem? Porque ela sabia articular muito bem, ela sabia conversar com as pessoas, entender ali as necessidades, sabia organizar as atividades, cronograma, sabia engajar. Então, acho que independente da faculdade em si, eu acho que se você tiver essa disponibilidade de conversar, de ser um articulador, tem até uma palavra de projeto que se chama integração, né? Mas integração não é aquele negócio assim de, né, vamos dar as mãos e tal, mas é de você entender se, sei lá, o cronograma está atrasando, isso vai impactar o custo. Aquela pessoa está saindo da empresa, isso gera um risco para o nosso projeto, ou seja, como que todas essas áreas do projeto se integram como um todo. Então, eu acho que talvez essa seja uma característica fundamental, independente aí da formação, vamos dizer assim, né? Pensar em todos os fiozinhos soltos e todas as possibilidades que aquilo pode afetar aquele projeto. De repente, a venda de uma filial lá do outro lado do mundo, de repente pode impactar seu projeto. A pessoa tem que estar atenta nisso. Com certeza, com certeza. Eu entendo que essa seja a principal característica, né? Característica relacionada à integração do projeto, que envolve, basicamente, todos esses fiozinhos, né? Como você falou ali, né? As lãzinhas. Eu sei que é muito relativo, mas em quanto tempo uma pessoa... eu sei que é meio capciosa a pergunta, mas em quanto tempo uma pessoa pode começar a ter noção, né, de como aplicar, pelo menos começar a aplicar adequadamente uma gestão de projetos? Aí depende um pouco também você percebeu que gestão de projetos, apesar de ter muito indicador, ela é bem humanas, né? Sim. E uma das respostas de humanas ali depende, né? Para tudo. Eu aprendi isso lá na parte de administração. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Eu acho que, assim, vai muito de você entender as técnicas do mercado, entender a realidade da sua empresa. Então, eu acho que se você é uma pessoa que está se desempenhando, se você está estudando e tal, eu acho que 2, 3 meses ali você já começa a ter ali alguma boa noção e começa a aplicar isso dentro da empresa. Então, é claro que assim, é difícil você
entender de fato ali, ou cravar ali uma quantidade de tempo, mas o que eu posso dizer é o seguinte: se você, uma pessoa, né, que estiver assistindo, ou vendo, ou ouvindo, ela conseguir ali entender um pouco a noção de qual é o estágio da empresa, conseguir estudar alguns tipos de ferramenta, conseguir tentar colocar aquilo ali dentro da empresa, ali mesmo que um protótipo e tal, eu entendo que resultados rápidos podem acontecer ali dentro de 2 meses, a depender até da técnica. Às vezes, até comentando, se for algum pequeno detalhe, ou seja, uma empresa que já esteja um pouquinho mais madura para receber novas ideias, às vezes o simples fato de você colocar uma reunião diária com o seu time, um engajamento, talvez ali no primeiro momento possa não parecer nada, mas ali dali 3, 4 semanas já começa a aparecer algum resultado, já troca de informação, a melhoria ali do resultado, né, do desenvolvimento. Então é difícil cravar um tempo, mas o que eu mais digo é estudar e tentar aplicar, né? Então isso aí já vai potencializando, vamos dizer assim, os resultados dentro da empresa. Você falou de reunião, lembrei, reunião objetiva, tá, gente? Por favor, porque reunião de 2 horas... Por favor, né? Esse aí é... Faz uma pauta e, bate ali, isso, mais alguma coisa? Não, obrigado, beijo, me liga, vamos trabalhar. Exato, e tem várias técnicas, inclusive dinâmicas, né? De organização de reuniões, mas não só reuniões abertas, mas reuniões, por exemplo, de levantamento de requisitos num projeto, né? Então, vamos fazer um projeto? Vamos, legal. E aí? E aí é aquele, né? Reunião de condomínio, né? Aí a pessoa vai lá, pede não sei o quê, daí sai da reunião com nada, no final das contas. Então, existem técnicas para isso também. Workshops que podem ser criados para levantamento e priorização dessas ideias. Existem ali algumas ideias específicas. Maravilhoso. Felipe, a gente está encaminhando para o fim da nossa entrevista, mas eu quero que você fique à vontade agora, né? Algum ponto que você acha importante, né, para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo também aí no AEScast, entender um pouco mais dessa área de gestão. Eu sei que é uma área, a gente falou um pouquinho, né, assim, um pedacinho mesmo, uma área mais profunda e que tem que ter um conhecimento mais abrangente para resolver os problemas, e também tem que ter a parte do comportamento, né, que às vezes é de cada um ali, que tem mais a ver com aquilo ou não. Mas fica à vontade, se a gente deixou de abordar alguma coisa, que você traga isso aí para quem está ouvindo e assistindo a gente. Eu como, vamos dizer assim, recomendações ou palavras finais, eu acho que toda empresa que precisa ali de uma estruturação de entregas de atividades para o resultado final, ou seja, que existe um espaço para melhoria, eu entendo que deveria caminhar ou deveria pensar numa gestão de projetos mais estruturada. Então, desde o entendimento da ideia com o cliente, né, olhando o mercado, através de técnicas de inovação, a priorização e a organização de onde a empresa está indo, então relacionado ali ao planejamento estratégico. Quais seriam as ferramentas que a sua empresa tem que aplicar, então relacionado ali à metodologia, uma metodologia mais ágil, uma metodologia mais tradicional, híbrida, enfim, e o pilar ali de pessoas. Eu acho que comportamentos, o entendimento, liderança, confiança mesmo, então é fundamental. Eu listaria ali relacionado à inovação, a parte de planejamento estratégico, projetos, as ferramentas em si e o pilar de pessoas. Se você, né, que está nos ouvindo aí, empresa, precisa organizar de algum jeito, prever ali um espaço de melhoria, técnicas novas de mercado, né, para entendimento dessas ideias, para priorização de projetos, para organização dessas equipes, né, em busca de um resultado final, eu acho que tem espaço para conversas relacionadas à inovação, a gerenciamento de projetos, até desenvolvimento de lideranças em projetos, times, etc. Então, eu entendo que esses pilares possam ajudar bastante as empresas a refletirem sobre isso. Gestão de projetos também para produtos, tá, gente? Que o Felipe falou que às vezes, né, tem essa... vamos dizer assim, a pessoa acha que é só para projetos, mas também para desenvolvimento de produtos, a gente estava conversando aqui antes, também serve. Exatamente, né? Às vezes as pessoas pensam, a gestão de projetos é só o mais tradicional. Mas nós, né, durante o bate-papo, nós demos vários exemplos, né, de empresas, situações, projetos específicos que, na verdade, são produtos. Ou seja, você implementa um pedaço, aí você entende do cliente, faz uma melhoria, até para quem é mais da área, né, para quem gosta, conceitos sobre prototipagem, MVP, né, você ir lá e testar, e ir evoluindo junto com o cliente. A própria utilização de métodos ágeis, ela é mais indicada para desenvolvimento de novos serviços e novos produtos. Então,
projeto, quando nós falamos, não é necessariamente só aquele tradicionalzão, mas também ali para desenvolvimento de aplicativos, um produto dentro da sua empresa, a mecânica, por exemplo, ela pode servir também como uma orientação. MVP, mínimo produto viável, isso? Exatamente, isso. Tá estudando lá, tá estudando, hein? Mais ou menos, gente. Falei, jornalista sabe um pouquinho de tudo, mas não sabe nada profundamente. Falei, eu sei quem sabe, Felipe Correia sabe sobre gestão de projetos. Inclusive, vou dar um recado aqui, aproveitar. Felipe vai estar no nosso kickoff da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba. Vai ser na semana do dia 27, começa com a reunião associativa, né, primeira do ano. Aí, dia 1º, dia 2... tem o Felipe dia 2 participando, falando um pouquinho, né, sobre justamente esse assunto que a gente conversou. Então, quem quiser saber mais, né, além do Felipe, vão ter outros palestrantes, outros profissionais lá, dia 1, dia 2, depois dia 3 tem um happy hour para fechar a semana maravilhosa, a primeira do ano, com os primeiros eventos. Casa nova que eles estão reformando lá, vai ficar bem legal. E o Felipe vai estar lá, gente, então aproveita, né, que ele vai estar lá e também tira suas dúvidas, vai estar à disposição, né, Felipe? Sim, estarei lá, então quem quiser bater um papo, conversar, enfim, o que eu puder colaborar, conte comigo. Não sei se é agora, né, mas deixar os contatos, pode deixar. Quem quiser bater um papo, conversar um pouco mais, eu estou lá no LinkedIn como Felipe Correia e mencionou do nosso canal, né? O Por canal favor. que a ideia é poder ajudar pessoas que estão começando nessa área ou que querem mudar para essa área de desenvolvimento de produtos, gestão de projetos, ou quer ali uma nova técnica, uma nova ferramenta. Então, tem um canal no YouTube chamado Café com Inovação. Então, segue lá, espero vocês lá. É isso aí, não, tem... Quanto mais melhor, eu falo, mais conhecimento, mais informação de qualidade, é melhor, sempre melhor, gente. Então, a gente divide o espaço aqui, tá tudo certo. Felipe, quero muito te agradecer a tua participação aqui no nosso AEScast. Veio até aqui os estúdios da Quadricast, aqui em parceria com a Mega Tempo Comunicação, né? Nós produzimos esse podcast para o AEScast. Pelo YouTube, AES Sorocaba, também como podcast aí pelo aescast.com.br. Nos agregadores de podcast você também tem acesso, né? O Spotify, o Deezer e os outros aí, que tem vários aí, que quem segue é só procurar lá AEScast, que tem todos os episódios lá, temas como este, outros técnicos profissionais de comportamento, né? Para você entender um pouquinho mais do mercado e, enfim, também trazer a sua demanda se você quiser, né, para a gente abordar aqui e auxiliar. A ideia é essa, né, Felipe? Sim, com certeza. Muito obrigado aí pela oportunidade e estarei lá no kickoff, hein? É isso aí. Então, kickoff a partir do dia 27, tá? Todos os canais da AES, aes.org.br, também nos outros que eu já falei, @AES Sorocaba, com 2 S mesmo, nas redes sociais, de YouTube e tudo mais. Este foi o episódio aqui com o Felipe Correia, a gente falando de gestão de projetos, de ágil, de muita coisa, né, Felipe? Falamos de pessoas, né, de como você pode implantar isso na sua empresa, ou na sua pequena empresa, ou na sua vida, né, como começar aí a fazer um projeto, a ter foco e disciplina para poder cumprir e até economizar, quem sabe. Até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau.